Mestre em Direito, o advogado Matheus Brandi fala sobre a relação entre o trabalho, a remuneração e a satisfação. E mistura tudo isso com música. A flor, o fruto, o verso, o verbo, sexo no meio do quintal. Um só reflexo do nexo entre o seu e o meu louco animal. Eu converso também com a escritora Beatriz Leal. Ela é autora do romance Mulheres que Mordem. Jornalista, Beatriz conta curiosidades do livro de estreia e revela os autores preferidos. Tudo bem, Beatriz? Tudo. Bem-vinda. Obrigada. Começo direto pelo seu livro aqui, Mulheres que Mordem. É o seu primeiro romance. Sim. E eu queria que você contasse aqui pra gente o que te motivou a escrever e a lançar um romance já de cara. Na verdade, eu sempre escrevi, né, diários, enfim, acho que muita gente. Aí eu já tive uma fase de escrever contos, crônicas, mas muito esporádico, nada oficial, assim. E aí esse livro, eu não sei, eu estava em alguma fase da minha vida, eu comecei por duas personagens, que são a Laura e a Helena. Acho que a primeira coisa que eu escrevi são o que tem, de fato, nas primeiras páginas do livro, que é uma dessas personagens questionando, assim, a convenção social de que a mulher tem que ter filho, né? Foi um momento que ela percebeu assim, nossa, mas eu posso escolher não ter, entendeu? E aí ela fica nesse conflito, se quer, não quer. São as primeiras páginas do livro. Isso, não sei, eu comecei a escrever essas duas personagens antes de ter a história. Acho que era abril ou maio de 2012, eu li, caiu na minha mão, por acaso, uma revista The New Yorker, que a matéria principal era sobre as avós da Praça de Maio, né? Lá da ditadura da Argentina, que buscam seus netos desaparecidos. E aquilo me tocou muito, eu nunca tinha ouvido falar. E enquanto eu estava lendo a matéria, eu fui pensando numa história que né, foi surgindo na minha cabeça, uma história, um enredo. E aí essas duas personagens parece que já conversavam com ela, não sei, eu não consigo lembrar muito da ordem, sabe? E aí, curiosa, assim, eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto. Eu mergulhei no site das abuelas, elas têm muito material de biografia das avós, entrevista, assim, é muito rico mesmo. E aí, nisso começou a surgir a outra personagem, que é a Rosa, que é uma abuela. E aí eu fiquei conversando com as três por muito tempo. E aí, lá mais pro final, assim, de quando eu estava finalizando, eu pensei, mas tá faltando alguém, né? Tá faltando uma mãe biológica na história. E aí veio a Clara na minha cabeça, mas a história dela estava muito difícil de eu pensar como contar, porque cada uma tem uma peculiaridade na escrita. A Laura é em terceira pessoa no tempo presente, a Helena também na terceira pessoa, mas no tempo passado, porque a história dela se passa no final da década de 70, no início de 80. A Laura é agora, 2006. E a Rosa, primeira pessoa, em cartas. Aí eu pensei, como que eu vou colocar a Clara sem repetir algum desses métodos, né? E aí, em algum momento, eu tive a ideia de colocar ela, quem narra a história dela é o torturador dela, em sessões de terapia. Ele está em sessões de terapia falando sobre isso. E aí eu pensei que era uma forma de abordar o outro lado também, né? Como será que uma pessoa que participou de um regime desse deve se sentir depois, assim? Foi algo que eu tentei fazer, né? Veio a ideia. E você foi amadurecendo esse livro, então, ao longo dos anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio para fazer. E por que você decidiu publicar? Você tinha as histórias, né? Melhor, como é que você juntou, no fim das contas, todas as histórias? Você tinha as 4 personagens, mas como é que você uniu as histórias? Então, as duas primeiras personagens, de fato, elas nasceram independentes, né? E aí, quando eu conheci a história das abuelas e me veio a ideia da Rosa, parece que a Rosa foi o que uniu, né? Eu comecei a pensar o enredo dali. E aí, de repente, assim, ao longo da escrita, e aqui eu explico que não foi uma escrita contínua, às vezes eu passava meses sem escrever, então esse 1 ano e meio, eu convivi com essa história, com esses personagens, mas nem sempre eu estava lá escrevendo. E nesses tempos que eu não estava escrevendo, eu pensava no enredo, né? Aí, num determinado momento, eu fiz quase como se fosse um esquema.
uma linha do tempo, vai acontecer isso, isso e aquilo. E aí a história encaixou, mas essa parte de... Aí tem um momento que você tem que sentar e fazer a parte que não veio automático, né? Porque a parte que vem de inspiração, assim, vou falar isso, a personagem tal vai sentir aquilo, não é que é fácil, mas é mais fácil, vem meio que automático. Mas para a história fazer um sentido, para que algum dia você apresente para alguém ler e seja coerente, você precisa, por exemplo, eu precisei fazer um capítulo em que a Helena conhece o Ramiro, ou que a Laura vai até Búzios, e não eram capítulos que tinham nascido para mim naturalmente. Então esse momento é trabalho mesmo, é trabalhoso. O título do livro é curioso, Mulheres que Mordem. Chama atenção. Chama. Explica pra gente. Cada uma das 4 tem uma mania que é relacionada à mordida. Então você tem uma personagem que rói unha, você tem uma personagem que tem toque de contar mordida, e não vou revelar as outras, fica de surpresa. Você até falou um pouquinho sobre o seu processo, né, de criação aqui do livro. Como é que você fazia? Você não fez isso todo dia, você não escrevia todo dia, já falou aqui pra gente. Mas como é que era o seu processo? Quando você sentava para escrever? De que forma? Onde? Viajando? Em casa? Como é que é o seu processo? No início, era completamente aleatório. Dava vontade, não tinha, né, não era um trabalho, né? Eu não tinha ideia do que poderia se transformar. Era quando você tinha oportunidade, quando queria mesmo? Era quando dava ideia, quando, sei lá. E aí no fim, quando eu já tinha a história esquematizada, pensei, bom, isso daqui pode ficar legal, mas para ficar legal eu tenho que sentar e fazer, né? Assim, entre aspas, ter ideia é fácil, difícil é executar, foi meio essa a ideia. E aí para mim era difícil, você tem que manter uma disciplina, tem que sentar e fazer essas partes burocráticas do livro, como eu falei, de fazer a história se encaixar. E aí na época que eu estava finalizando já, eu tinha comprado uma bicicleta nova. E eu estava assim, todo momento que eu estava assim, depois do expediente, alguma coisa, eu queria ficar andando com a bicicleta por aí. E aí eu fiz um esquema assim, bom, então, toda vez que eu for andar de bicicleta, sem um destino, não usando como meio de transporte, né, no caso, eu vou me propor a escrever, vai ser como se fosse uma recompensa. Aí eu deixava meu celular em casa, assim, para não ter internet, não ter assim, foco. E aí eu ia com o meu computador, deixava o computador carregando, né, muito tempo, e aí eu ia com o meu computador para algum lugar de Brasília. Inclusive, essa é uma parte também, eu não sabia como decidir, né, onde que eu vou escrever. Aí eu coloquei numa caixinha papeizinhos dobrados com diversas quadras ou pracinhas que ficavam perto da minha casa, e aí cada dia eu sorteava um lugar e ia, porque eu não sabia decidir. Depois que o livro ficou pronto, como é que foi a escolha pela editora? É difícil? Foi uma fase difícil? É muito difícil, ir atrás de editora é surrealmente difícil. Eu mandei para algumas e tudo mais, mas assim, você não tem uma resposta. Aí eu vi um curso de mercado editorial no Rio de Janeiro, eu vi que ia ter, me inscrevi, fui até lá. E aí, entre as palestras desse curso, uma delas foi com o dono dessa editora, que é do meu livro. Tem um projeto chamado Motor, que é de crowdfunding. Então, eles têm a plataforma deles, é o selo deles, você inscreve seu livro, eles vão selecionar quais histórias eles vão bancar, e aí eles jogam em plataforma crowdfunding. Então, assim, se você consegue recurso, você publica. E se você não consegue, não publica, é normal, como se fosse um crowdfunding normal, um catarse, só que é da plataforma deles e você tem chancelado que alguma editora escolheu, né? Tá bancando ali a ideia do seu livro, então tem esse diferencial. Voltando um pouquinho no tempo, um escritor gosta de ler, é claro. Como é que surgiu o seu interesse, o seu hábito pela leitura? Não sei, pode até ter começado de como eu aprendi a ler. Eu tinha um primo que foi praticamente meu irmão, assim, a gente cresceu junto, ele era 2 anos mais velho que eu, e quando ele aprendeu a ler, ele ficava ostentando, assim, sabe, na minha frente. E aí eu quis ler antes, né, eu não, assim, que ultraje, como assim, ele já tá lendo e eu não. E aí minha mãe me ensinou, e eu era louca com o gibi da Turma da Mônica, assim, maluca mesmo, e aí minha avó assinou o gibi pra mim, e aí chegava lá, foi graças ao Maurício de Souza, minha mãe que me ensinou antes, né, de eu aprender na escola, e foi daí. E a mãe desse meu primo, né, minha tia,
Ela é formada em letras, professora de português, e ela recebia muitos livros diretamente das editoras, né, para ela selecionar livros assim infanto-juvenis. E na casa dela tinha muito livro, isso com certeza também influenciou. Hoje, que tipo de leitura você faz? Que autores você gosta? O que te dá prazer? Romance, sem dúvida, sempre romance, fictício, de preferência. Eu não consigo assim apontar o dedo em um autor, né? Eu diversifico, é até raro eu pegar um autor e ler tudo dele, assim. Mas eu gosto muito de Saramago, Clarice Lispector, né? Esses dois são meio unanimidade. Eu gosto muito do Daniel Galera e do Marçal Aquino. Eles eu fiz assim, de ler quase tudo, se não tudo, não sei, talvez tudo. Eu gosto muito. Eu li recentemente Adriana Lisboa, a Sinfonia em Branco, foi a primeira vez que eu a li e eu achei incrível, assim, arrebatador. Você falava aí sobre livros e sobre a bicicleta. A gente trabalha, claro. Como é que você organiza seu tempo? Que horas que você lê? Eu leio à noite, eu sempre estou com o livro na bolsa, então se calha de eu ir almoçar sozinha ou esperar por algum motivo. Eu não tenho uma hora para ler. Ok, é isso, Beatriz. Muito obrigado pela sua participação, por trazer aqui o Mulheres que Mordem e falar aqui, contar, né, curiosidades sobre ele aqui pra gente. Muito obrigado. Tá bom, obrigada a você, Paulo. Bom, esse foi o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo tem mais conversas sobre literatura, dessa vez com o advogado Matheus Brandt. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado e músico Matheus Brandt. Tudo bem, Matheus? Tudo bom. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, eu queria começar falando sobre direito e literatura, antes de falar aí da música. Que relação o direito e a literatura têm para você? A literatura influenciou na escolha pelo direito, por exemplo? Na verdade, eu até considero que ela decorre um pouco do fato de eu ter feito direito. Eu comecei a ler mais e, naturalmente, escrever mais pela própria profissão depois do direito. E até no mestrado que eu fiz, a gente teve uma disciplina que chamava Estética do Crime, em Oscar Wilde. Então, a gente estudava direito penal, lendo as obras do Oscar Wilde, e isso, por si só, já também me estimulou muito. E como é que foi a escolha pelo direito? Há uma questão familiar envolvida, não é isso? Na verdade, meu pai é um advogado trabalhista lá de Minas, já de muito renome, muito reconhecido lá, José Caldeira. E ele, em casa, ele sempre dizia, olha, verba para o livro é liberado, para tudo mais tem restrição, mas para comprar livro, vocês fiquem à vontade. Então, isso ficou na minha cabeça até hoje como um símbolo, né, como algo que dizia que era importante aquilo. Essa vida boa aí com os livros, né? Essa notícia maravilhosa do seu pai aí, te incentivou a ler o quê? O que você começou lendo? Você tem essa lembrança? Depois, o que você passou a ler? O que você gosta hoje? A lembrança, assim, muito... O que ficou na minha memória, mas não infantil, acho que eu já devia ser pré-adolescente, é um livro do Arthur Conan Doyle, O Signo dos Quatro, e um livro que chama O Menino e o Rio. Foram dois livros que eu me lembro de ter captado assim, minha atenção e de eu ter ficado entretido como a gente entretia com outras coisas, televisão e jogos, enfim, videogames. Então eu comecei, acho que aí, mas hoje em dia, aí no direito a gente lê muito e acabei, até no terceiro ano, acho que o meu curso de direito na UFMG foi o primeiro que teve filosofia como pré-requisito na segunda etapa. Então a gente acabou sendo iniciado na filosofia no colégio ainda, e ali sim eu quase fiz filosofia em vez de fazer direito. Minha mãe é que me colocou juíza, né? Falou que eu não ia ganhar dinheiro se eu fizesse filosofia. E aí eu fiz direito, mas no direito tem muita filosofia e eu acabei também no direito me encaminhando mais para essa área, que é a área que eu gosto mais de ler. Agora, de uns 2, 3 anos para cá, que eu tenho lido mais literatura, até para me ajudar na música, na composição das letras, né? Mas a filosofia ajuda também nas ideias que você tem, de estética, enfim. Então, hoje em dia eu leio muito, eu procuro sempre alternar. Eu leio junto filosofia, um livro de algum autor,
com algum de literatura e poesia. Você até falou aí, né, um pouquinho da música. A música veio antes de tudo isso, eu imagino. Junto, né? A música sempre caminhou junto. Eu sempre tive minha vida dividida entre essas questões de grêmio, de liderança hoje sindical, porque eu advogo por sindicatos. E ao lado disso eu sempre tive banda, sempre toquei no colégio, depois na faculdade, e ainda hoje eu tenho um trabalho solo, que eu já lancei o segundo disco, esse ano eu estou lançando o segundo disco. Então eles sempre caminharam juntos e acabei também fazendo da minha dissertação de mestrado uma síntese disso, que é um livro em que eu faço músicas, eu compus músicas para ilustrar cada capítulo que eu tratava no livro, né, na dissertação de mestrado, que virou um livro. É uma ideia muito diferente. Ela surgiu naturalmente, você sabia que seria levado a isso ou não? Foi sugestão de alguém? Na verdade, na minha monografia de fim de curso, eu fiz um estudo de caso lá do escritório, que meu pai advogava uma situação de greve de um sindicato e eu acompanhei, e aí eu trouxe para o texto essa experiência processual, um processo, um dissídio coletivo. Então eu trouxe para o texto, escrevi, narrei, e ao longo do processo eu ia fazendo referência a algumas músicas da MPB, como Roda Viva do Chico Buarque, Em Van Lins, Gonzaguinha, e fazendo relações. Esse momento os trabalhadores quase ganharam, ou eles quase perderam, ou perderam, o acordo foi quase firmado, ou não foi, e aí eu fazia essa relação com a música. Aí, por conta disso, falaram que eu devia fazer um mestrado, e no mestrado eu comecei a propor, a fazer, desdobrar isso, mas eu mesmo fazendo as canções. O resultado está aqui. A música e o vazio no trabalho, reflexões jurídicas a partir de Hannah Arendt. Essa é a sua dissertação. Conta pra gente o que você tratou aqui, Matheus. Eu faço uma reflexão sobre o direito do trabalho, mas eu trato do trabalho humano filosoficamente, usando até a Hannah Arendt como referência teórica. E são questões assim que eu trato da dimensão subjetiva do trabalhador. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo ali quando ele está trabalhando? A projeção que acontece ali, o reconhecimento que ele busca, que são coisas que eu acabei percebendo que o direito do trabalho não tutela. E que como são coisas muito subjetivas, muito próprias, eu achei que a música ia me ajudar a dizer sobre isso, a transmitir o que eu estava pensando, intuindo, porque só com o texto escrito, às vezes a gente não dá conta de, quando você coloca a letra, né, a palavra com o som, isso cria uma terceira coisa, que é a música, e que te traz, além do que está sendo dito, né, a linguagem, o conteúdo te traz uma sensação, que é o som. Então eu tentei com isso, com a música, transmitir um pouco da complexidade do assunto que eu estava tentando tratar. E qual foi o ponto de partida, Matheus? Em que momento você decidiu tratar desse tema aqui, que eu imagino que seja um tema pouco tratado no direito do trabalho, como você falou aqui? Eu comecei com o meu projeto de pesquisa do mestrado, ele realmente não era exatamente esse. Ele dizia sobre, eu pretendia tratar sobre os informais, aqueles que a tutela jurídica do direito do trabalho não resguarda. Então, por exemplo, o trabalhador informal ou qualquer outro tipo de trabalho que está fora da CLT. Então, e isso sob inspiração do professor Márcio Túlio Viana, que foi cujo livro chamou Os Direitos Sem Trabalho. Então, esse livro me inspirou a fazer o projeto de pesquisa. Nas primeiras disciplinas que eu fiz no mestrado, em especial uma com a professora Daniela Muradas, que foi minha orientadora, comecei a estudar um livro da Hannah Arendt que chama A Condição Humana. E comecei a enxergar alguns vazios da tutela dentro da própria tutela. Ou seja, como eu disse, alguns aspectos do trabalho que o direito do trabalho não tutela, não protege, não regulamenta, ainda que ele regulamente o trabalho desse trabalhador. Então, eu comecei a perceber isso. O direito do trabalho ele não trata, por exemplo, dessa satisfação da realização do trabalho. Para ele, pouco importa se o trabalhador está, não chego a dizer feliz, mas está realizado ali, ou não. O que importa para o direito do trabalho é que ele, feito um trabalho, ele é remunerado por esse trabalho. Em que maneira, de que forma você encaixou suas músicas aqui? Alguns casos eu transmiti, eu ilustrei a teoria da Hannah Arendt que eu me vali, né? que suportou, que amparou a teoria aí que eu defendi no livro. Em outros casos não, aí eu falei um pouco do trabalho humano mesmo. E no caso da primeira música, que chama Duas, eu falei um pouco, eu criei duas personagens, a música e a filosofia.
e ela é como se a filosofia dissesse para a música, aliás, a música dissesse para a filosofia que queria seduzi-la. É como se fosse um projeto de início do livro mesmo. Ó, eu quero te seduzir para você ficar junto comigo e a gente juntas, né, fazer as outras músicas do livro. Porque eu tive uma indagação complicada no início que quase me travou e quase eu não consegui superar. Que é, uma coisa é música, outra coisa é filosofia. A música nem sempre coincide com a filosofia. Tem até um livro do Antônio Cícero, que eu cito, que diz que é impossível. Ou você tem um texto filosófico, ou você tem uma obra de arte que é a música. E elas não se confundem. Então essa primeira música foi uma resposta a isso, a música tentando convencer a filosofia a juntas se relacionarem para poderem... E aí eu também não sei, na verdade, quem lê e quem ouve é que vai saber dizer se é uma música, se é um texto filosófico, se não é nenhum nem outro. Vamos lá então? Vamos lá. Essa música chama Duas. Não me olhe assim fingindo não saber que a gente se conhece, temos tanto em comum. Menina, nós duas sabemos o que quase ninguém sabe. Andamos pelo mundo todo à procura de alguma novidade. E de vez em quando dividimos sem querer o mesmo amor, o mesmo homem, a mesma paixão. Menina, vem que eu quero te ouvir, fica aqui. Pensa em algo para mim e me diz. Aí segue. São 5 músicas que você compôs para a sua dissertação, é isso? Isso. Que compõe a dissertação? Inclusive na defesa da dissertação eu toquei e falei, né? Levei o violão para a faculdade de Direito. Você enfatiza aqui reflexões jurídicas a partir de Hannah Arendt. Ela é o ponto de partida? Eu encontrei esse ponto do direito do trabalho que me instigou e aí eu procurei saber, então, por que o direito do trabalho é assim? Ou seja, por que ele, né, ele dá muita atenção, ou quase só dá atenção à retribuição financeira, tendo em vista o trabalho prestado. Ou seja, qualquer coisa que acontece na relação de trabalho, você tem um dinheiro, seja o salário, seja uma indenização posterior, seja o adicional de salubridade. Então, isso me instigou e eu fui procurar saber e achei na Hannah Arendt o motivo pelo qual a sociedade, né, quis colocar o direito do trabalho assim. E segundo ela, vou tentar resumir, porque é um livro filosófico dela, e ela diz que as atividades humanas são divididas em 3, o trabalho, a obra e a ação. O trabalho, para ela, não é esse trabalho como a gente entende, que é esse, né, como nós estamos fazendo aqui trabalhando. Para ela o trabalho é tudo aquilo que a gente faz para prover nossa manutenção vital. Ou seja, tudo que a gente faz para se manter vivo aqui na Terra é o trabalho. Dá trabalho manter-nos vivos. E a gente acaba não percebendo isso muito bem, porque hoje em dia a gente já criou muito artefato que facilita isso. Mas nem sempre foi assim, e isso também não afasta esse trabalho que a gente tem. A obra é aquilo que a gente faz, constrói, desde a arte até um tijolo, uma fábrica, enfim, uma fabricação, tudo que a gente fabrica. E a ação está ligada a tudo que a gente faz com o outro. A gente não precisa de nada para fazer a ação. Ela é essencialmente a política. Então você pode pensar que a política é algo que a gente faz com discurso, conversando com outra pessoa. Não precisa de mais nada. Então, no caso a Hannah Arendt entende que a nossa sociedade pós-moderna, né, principalmente depois da Revolução Industrial, ficou praticamente restrita ao primeiro tipo de ação, ao primeiro tipo de atividade, que é o trabalho. Tudo que a gente faz hoje em dia, segundo ela, é nos termos do trabalho. Então, como a gente fala muito sobre consumismo, o consumo, no sentido dela,
é um segundo momento do trabalho. Na verdade, ele está dentro do trabalho. Você produz, por exemplo, algo para comer e logo em seguida você consome. A gente acabou levando esse sistema para todas as nossas relações. E qual que é o reflexo disso? A gente está aqui praticamente fazendo tudo com vias a se manter vivo. A gente não faz mais nada com outro objetivo. Parece que a gente faz aquilo, né, vai ouvir uma música ou vai viajar para nos divertir, mas no fundo, o que a gente faz mais hoje em dia é o quê? Trabalho para proporcionar isso, ou seja, a gente está sempre com vias ao retorno financeiro, com vistas ao retorno financeiro, e a viagem, sim, manter-se vivo. Para dar um exemplo que talvez ilustre isso bem, qualquer atividade que não seja útil nesse sentido, ou seja, que ela não traga um retorno financeiro imediato ou imediato, ela é considerada como um mero passatempo. Então, coisas que antes eram muito importantes e que a gente, como ser humano, sempre deu muita importância a elas, hoje em dia a gente não dá. Não estou querendo dizer que a gente não tem que trabalhar porque tem que viver, mas é que aí volta para a minha questão. Essas dimensões do trabalho, satisfação, reconhecimento, projeção, isso tudo não tem a ver com a manutenção vital, porque você, satisfeito ou não, projetando-se ou não, tendo reconhecimento ou não, você conseguiu o salário no fim do mês e resolveu o seu problema. Mas aí também tem várias críticas a esse pensamento e eu até tenho essa, entre aspas, honestidade intelectual, coloco aí, mas acho que aí a gente vai para outro programa, porque tem outro pensamento também. Tem gente que fala, não, do trabalho o trabalhador não faz isso não, mas fora do trabalho aí sim ele se realiza, ele se projeta. É uma discussão, mas o que eu estou querendo trazer é para que dentro do trabalho ele possa fazer isso também. Vamos terminar com música então? Vamos lá, a música chama Quintal. A flor, o fruto, o verso, o verbo, o sexo no meio do quintal. Um só reflexo do nexo entre o seu e o meu louco animal. Repito, refazendo, cada segundo é tão vital. A fome feito faca fere todo homem tal e qual. O ciclo é como um si, um vício tão difícil de se sustentar. Um corpo pede mais um copo, outro corpo pede pra deitar. O movimento é bem maior do que se pode imaginar. Vai refazendo, repetindo o tempo todo sem parar. Às vezes paro e penso em mim. Família, casa, filho, a vida sabe como ser feliz. Sabe um jeito de fazer sorrir. Segue a música. Legal. Terminamos bem. O tempo terminou, Matheus. Muito obrigado por vir até aqui. Você é de BH, veio aqui até Brasília conversar com a gente, apresentar seu trabalho e suas músicas. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.